Olá, oitavos anos EIF da Escola Moisés Barbosa. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos corrigir a nossa avaliação diagnóstica, certo? Aqui nessa primeira sessão tem o cabeçalho, o endereço de e-mail, que era obrigatório vocês colocarem. Na segunda sessão era para falar um pouco sobre vocês, o nome completo e a turma, que eram perguntas obrigatórias, e algumas perguntas que era facultativa, ou seja, vocês respondiam se quisessem. Como é a internet na sua casa? Qual aparelho você usa para acompanhar as aulas? Qual a nota que você dá às videoaulas que estão sendo utilizadas e se você está conseguindo fazer as atividades de ciências. Então, essas perguntas eu coloquei mais para saber como é que está sendo esse período de aulas remotas para vocês, certo? Na seção 3, então, passamos para o conteúdo estudado, onde eu coloquei aqui uma imagem do sistema reprodutor masculino, onde a gente tem algumas partes desse sistema, e a pergunta era a seguinte: os espermatozoides são os gametas masculinos da espécie humana e são produzidos no sistema genital do homem, mais precisamente onde? Gente, então aqui a gente pode ver o testículo, não é? O homem tem 2 testículos. Dentro desses testículos tem os túbulos seminíferos, certo? Que é onde os espermatozoides são produzidos. Depois de serem produzidos aí, eles ficam armazenados nessa região chamada de epidídimo, certo? Onde eles vão ficar armazenados e depois eles vão ser eliminados pelo ducto deferente, certo? Então, eles são eliminados aqui através da ejaculação pelo ducto deferente. Então, aqui a resposta correta é túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos. O sistema reprodutor masculino, além de produzir os gametas masculinos, é responsável por sintetizar nos testículos um hormônio bastante importante que, quando está em baixa, pode levar o homem aos sintomas da imagem abaixo. Marque a alternativa que está indicado o nome desse hormônio. Então, gente, esse hormônio, quando falta no homem, pode causar diminuição da barba, menor libido, que quer dizer menor desejo sexual, depressão, redução dos músculos, né? Esse hormônio é o hormônio masculino, que é a testosterona, certo? Insulina é um hormônio que está relacionado aos níveis de açúcar no sangue, hormônio do crescimento, o próprio nome já diz, está relacionado ao crescimento do nosso corpo. A progesterona é um hormônio feminino relacionado ao ciclo menstrual e a adrenalina é um hormônio que prepara o nosso corpo para situações de estresse. Próxima questão. Após serem produzidos, os espermatozoides ficam armazenados até o momento da eliminação, que é chamado de ejaculação. Durante o período de armazenamento, essas células também adquirem mobilidade, tornando-se aptas a nadar em direção ao ovócito. A região onde os espermatozoides ficam armazenados é chamada de... Então, eu já respondi, né, gente? É o epidídimo, onde ficam armazenados os espermatozoides. O sistema genital feminino é composto por diversos órgãos que permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que apresenta respectivamente os órgãos onde ocorre a fecundação e o desenvolvimento do feto. Então, gente, aqui a gente tem na mulher os ovários, né, que são 2 e são responsáveis pela produção dos ovócitos. Esses ovócitos, eles são lançados na tuba uterina e é nessa tuba uterina que acontece a fecundação. Então, o espermatozoide, ele entra e ele vai encontrar o ovócito na tuba uterina. Vai haver a fecundação. A partir dessa fecundação, esse ovócito, ele vai fazer um movimento que é chamado de nidação, onde ele vai vir para o útero. E é no útero que o feto ele vai se desenvolver, certo? Então, a fecundação ocorre nas tubas uterinas e o desenvolvimento do feto ocorre no útero. A resposta aqui, tubas uterinas e útero. Próxima questão.
As mulheres apresentam duas estruturas ovoides com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que são denominadas ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, produzem os hormônios. Que hormônios são esses? Os ovários, eles são responsáveis por produzir estrógenos e progesterona, que são hormônios relacionados ao ciclo menstrual, certo? Quando esses hormônios estão em baixa, acontece então a menstruação. O sistema genital feminino é responsável pela reprodução. Dos órgãos listados abaixo, qual não faz parte desse sistema? Então, aqui dá para ver que tem vários órgãos, né, gente, ó, no sistema genital feminino. E o órgão que não está presente aqui é a uretra, certo? Então, na mulher, existem duas aberturas separadas. Uma é a uretra, por onde vai sair o xixi, e a outra abertura é a vagina, que é por onde vai sair a menstruação e o bebê no parto normal. No homem não há essa separação. Pela uretra vai sair tanto o espermatozoide, como sai também a urina. Próxima questão. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde a uma função atribuída à testosterona. Então, gente, a testosterona é o hormônio masculino que tem aí a sua maior produção no período da puberdade, vai causar o engrossamento da voz no homem, o desenvolvimento do sistema genital masculino, aumento de pelos no corpo, mas não é responsável pela reabsorção de água pelos rins. Isso é uma função do hormônio antidiurético. Próxima questão. A hipófise é uma glândula considerada a glândula mestra do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de várias outras glândulas. Ela tem a função de regular o trabalho das glândulas suprarrenal, tireoide, testículos e ovários. Produzir o hormônio importante para a lactação, que é a prolactina, o hormônio do crescimento, o hormônio antidiurético e o hormônio chamado ocitocina, importante para o trabalho de parto. Essa glândula está localizada. Então, gente, essa glândula, ela é conhecida como a glândula chefe do corpo, certo? Porque ela controla a função de várias outras glândulas para que essas glândulas possam produzir hormônios que são importantes para o nosso corpo. Por exemplo, FSH e LH, que são hormônios que estão relacionados ao ciclo menstrual. Na mulher, no homem, estão relacionados à produção de testosterona e à produção de espermatozoide. Também estimula a produção de ocitocina, que é o hormônio conhecido como hormônio do amor e que também facilita o trabalho de parto, né? O hormônio antidiurético produzido pelos rins, o hormônio da tireoide, o hormônio do crescimento. Então, essa glândula ela é conhecida como glândula-chefe porque ela controla várias outras glândulas do nosso corpo. E ela está presente, a localização dela é no cérebro, certo? Então, gente, por hoje é só. Quero dizer a vocês que antes de vocês forem realizar atividades, avaliações, vocês assistam às videoaulas. Todas essas questões que eu coloquei aqui, elas estavam explicadas na videoaula que eu passei para vocês, certo? Pedi para vocês revisarem. Então, se vocês não assistirem à videoaula, realmente vocês vão ter dificuldade na hora de resolver a atividade. Então, eu digo para vocês, deixar aqui esse conselho, assistam às videoaulas para que vocês não tenham dificuldade na hora de resolver as atividades, certo? Beijos e até a próxima. Se cuidem!